Olá pessoal, o meu nome é Rafael, eu sou tarólogo, sou terapeuta e hoje eu quero falar com vocês sobre o Imperador, o arcano Imperador do tarô. Né? E eu tenho como objetivo falar aqui no canal sobre cada uma das cartas do tarô, para as pessoas que querem aprender um pouco mais, para quem quer aprender a ler as suas próprias leituras, né? Então, eu faço vídeos falando sobre o arcano, seus pontos positivos e negativos, dou dois exemplos de leituras, né? Então, eu gosto muito de ver cada um dos arcanos, né? Eu sempre falo isso nos vídeos, como pessoas com personalidades, padrões de comportamento, né? Foi assim que eu achei mais fácil estudar os arcanos, aprender sobre eles. E como que a gente interpreta eles? Né? Eu gosto muito de fazer de uma maneira mais intuitiva. A gente tem que conhecer os arcanos, saber como é que eles funcionam, ler sobre eles, entender eles. E pela maneira como uma carta se comunica com a outra de uma forma mais intuitiva, é como se fosse uma historinha sendo contada ali. A gente vai tendo as interpretações das cartas. Né? Então vamos começar com o Imperador. Né? Para começar, a gente vê um moço, né, sentado num trono, né, muito iluminado, se vestido de uma forma muito bonita, passando muita segurança, né? Então o imperador, ele é essa figura masculina que pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser o chefe. É uma pessoa que lidera e que traz muita segurança nos ambientes em que ele está, né? E o imperador, ele é uma pessoa que ele conquista as coisas, ele é muito realizador, ele tem objetivos em mente, né? E ele conquista eles, ele vai, né, construindo as coisas que ele quer, né? Ele é um cara muito abundante, ele é um cara muito próspero, ele é um cara muito seguro, né? E então, vamos agora começar falando sobre as características positivas do imperador. Né? Então, o principal do imperador, liderança, organização. Né? O imperador, então, quando ele quer uma coisa, ele não vai deixar os planos dele ali no papel, não. Não, muito pelo contrário. Se ele quer uma coisa, não vai ficar só no papel, ele vai tirar do papel, ele vai se mexer, ele vai colocar em prática, entendeu? E ele vai conquistar aquilo que ele quer. Ele não para, ele trabalha pra caramba, entendeu? Ele tem os objetivos dele em mente e ele bota a mão na massa, trabalha muito, não tem medo não, né? E ele sabe também liderar todo mundo para que possa trabalhar em equipe, né? E conseguir chegar lá no objetivo principal, nas conquistas, nas metas, né? Então, é muito legal isso no Imperador, né? Agora, qual que é o lado negativo do Imperador? Então, a gente vê, por exemplo, nas, nos slides anteriores, figuras de um homem muito próspero, muito iluminado, né? Sério, né? Só que quando você olha para ele, você sente segurança. Você vê uma pessoa que está com muita luz, com muita prosperidade, né? Com muita abundância aqui, né? É uma pessoa que você super vai confiar nele para poder te conduzir, para poder te liderar, para poder te orientar. É uma pessoa que você quer, né? E quer que o seu pai seja assim, quer que o seu marido seja assim, né? Mas aqui ele faz tudo com equilíbrio, né? Com estabilidade, com organização, né? Ele sabe usar esse poder dele. Agora, quando ele está no lado negativo, olha o que a gente vê. A gente vê, né, ruínas, né? A gente já vê uma imagem mais escura, né? A gente vê que esse gramado aqui tá muito mal cuidado. A gente já vê um ambiente mais sujo, né, mal iluminado, mal cuidado. Ninguém está morando ali. Nada ali está crescendo, está prosperando. E por quê? No lado negativo, o imperador ele não sabe administrar aquele poder que ele tem. Ele vai virar um ditador, ele vai virar uma pessoa cruel, uma pessoa possessiva, uma pessoa controladora, uma pessoa onde as coisas têm que ser do jeito dela.
né, uma pessoa mais com pulso firme, uma pessoa que talvez vai brigar com mais facilidade. Ele não vai aceitar as pessoas contestando ele, uma pessoa dando sugestão. É ele que está certo, você que siga as ordens dele, porque ele sabe o que ele está falando. Não tem conversa, não tem discussão. Né? E se você insistir, pode ter conflito, pode ter briga. E quando uma pessoa ela não sabe escutar, por mais que ela seja inteligente, por mais que ela saiba conduzir, nem sempre ela vai estar certa. Às vezes ela pode deixar de escutar uma sugestão importante que poderia melhorar as coisas, ou que poderia mostrar alguma coisa que está dando errado, ela não vai ver. E isso pode determinar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Né? A gente escutar, entendeu? É um ato de humildade que é importante. Isso não significa que a gente sabe menos, né? Ou né, que a gente saiba menos, ou que a gente saiba mais do que o outro. Né? Por mais que a gente esteja bem, é importante também dar voz para outra pessoa, deixar as outras pessoas falarem. Né? E num relacionamento, como que o imperador é? Ele não é uma pessoa que vai demonstrar os seus sentimentos, entendeu? Ele não demonstra sentimento, ele não demonstra emoções. Não quer dizer que ele não goste, mas ele não mostra. É uma pessoa mais séria, mais racional, mais prática, mais fria, às vezes. Tende a ser controlador, tende a ser possessivo, tende a ter muitos ciúmes. Ele vai demonstrar isso de outras maneiras, né? Às vezes você não vai ver ele tendo crises de ciúme ali na frente, né? Mas é aquele cara, por exemplo, que não vai deixar a mulher sair com as amigas, né? Ele vai talvez controlar as mensagens no celular, né? E então assim ele tem esse aspecto mais mandão, né? E fica difícil você conviver tanto com uma pessoa no ambiente de trabalho quanto num relacionamento que quer controlar cada um dos aspectos da relação e não dá espaço para as outras pessoas respirarem, para as outras pessoas fazerem a sua vontade, né? E daí a gente reflete essa imagem aqui, né? Que é ruínas, né? O que acaba não sendo legal, né? Agora vamos para exemplos de leituras, né, positivas e negativas, né? Então vamos lá, tem uma pessoa, um consulente que chega para você e faz a seguinte pergunta: estou no caminho certo para conquistar os meus objetivos profissionais? E aí você embaralha e saiu as seguintes cartas: o imperador, o sol e o mundo. E aí, o que você acha? Essa leitura ela é positiva? Muito, muito positivo. Por quê? Né? A pessoa está no caminho certo para conquistar os objetivos profissionais? Pra caramba, muito. Né? A gente tem o imperador, ele está do lado do sol, que é a luz, e o mundo, que é caminhos abertos. Então, primeiro, se ela está no caminho, tá, porque ela se comporta como imperador. Ela trabalha pra caramba. Ela não fica sentada esperando as coisas cair do céu. Se ela tem um projeto, se ela tem uma ideia, ela vai tirá-la do papel, vai pôr em prática, vai trabalhar pra caramba e ela vai conquistar. E muito provavelmente essa pessoa já está acostumada a vencer, né? Ela já está acostumada com uma realidade em que ela quer, né? Ela conquista, ela vence. Ela tem um objetivo e ela concretiza ele. Do lado do imperador tem o sol. O sol é só luz, iluminação. Só uma carta extremamente positiva, extremamente próspera. Não tem nada para dar errado. Né? E aqui eu vou fazer um asterisco. A gente não vê, né, nada negativo na leitura dessa pessoa. Mas é só um asterisco. Um conselho nunca é demais. A gente sabe que o imperador é alguém que lidera, é alguém que tem o controle, é alguém que trabalha muito, que sabe conduzir todo mundo. Né? A gente só tem que tomar cuidado. Só que no lado negativo, ele se torna autoritário, se torna muito mandão, né? E aí a gente vê que pode ter, né, aquela ruína daquela foto anterior que a gente viu, né? E o sol ele é uma carta muito positiva. O único lado negativo do Sol, ele só pede para tomar cuidado, que é com a arrogância, né? Então, assim, não estou falando que essa pessoa seja assim, mas é só uma observação. Nunca deixar o sucesso subir a nossa cabeça. A humildade sempre ela é importante.
Então, assim, o caminho dessa pessoa para ela conquistar as coisas profissionalmente está muito aberto, só depende dela e sempre cultive a humildade. E o mundo, para poder concluir, para poder fechar, mostra caminhos abertos, é uma das melhores cartas do tarô, é uma carta de prosperidade, é uma carta de coisas novas, e é uma carta que fala de novos ciclos, novos capítulos começando. Então, assim, o caminho profissional dessa pessoa é próspero, tem tudo para dar certo, tem tudo para ter muita conquista, muita abundância. Então, o consulente pode ficar muito feliz, tá? Agora, a gente vai dar um exemplo de uma leitura negativa. E leituras, né, quando as leituras não são muito boas, eu acho muito importante a gente saber falar com as pessoas, né? A gente está lidando com uma outra pessoa, do outro lado você lida com uma pessoa muitas das vezes mais sensibilizada. Então eu acho importante a gente saber falar com a pessoa para poder levar calma e não desespero para essa pessoa. Não julgar a pessoa também é muito importante. A gente tem que manter o aspecto emocional e os julgamentos longe das nossas leituras. A gente está ali para acolher, a gente está ali para ajudar, entendeu? Para que essa pessoa possa melhorar, para que ela possa ter consciência dos comportamentos dela e assim ela possa crescer, ela possa melhorar e mudar o ciclo que ela está passando na vida dela, né? Então é muito importante o acolhimento, tá? Então, o consulente chega e faz essa pergunta para você: por que estou sentindo bloqueios nos meus relacionamentos? Né? Então, uma pessoa que veio falar com você, ela não disse nem relacionamento, né? Ela disse relacionamentos. Então, ela já vem lidando com essa situação, né, com frequência. Passou de um relacionamento para o outro lidando com isso. E a gente embaralhou e saiu as cartas, que é o Imperador, a Torre e o 5 de Copas, né? O Imperador está do lado de uma torre, que é uma carta de ruptura. É uma carta que geralmente fala de muita dor emocional. E o 5 de Copas também é uma carta que fala de dor emocional, que fala de frustrações, separações, perdas, né? São cartas que demonstram muita dificuldade de aceitar algo que passou. Então, naturalmente, aqui o Imperador vai ter a sua característica mais negativa. Então, por que essa pessoa ela tem sentido bloqueios nos relacionamentos dela? Uma, porque ela age como um imperador aqui, que é uma pessoa apegada, é uma pessoa possessiva, uma pessoa muito controladora, que tem dificuldade de deixar a coisa fluir. Ela controla demais. Ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Seja o relacionamento tem que ser do jeito dela, seja até mesmo ela não aceitar viver um novo, que alguma coisa já acabou, entendeu? E ela precisa virar essa chave, mas ela não vira, ela quer aquilo, entendeu? E ela mesma pode acabar causando o seu próprio sofrimento, né? A torre, ela é uma carta que fala de rupturas. Você vê o raio batendo ali, né? Destruindo aquela estrutura, as pessoas pulando pela janela, tá tudo caindo, tudo ruindo. Então, o que que isso indica? Indica que existiu uma determinada situação na vida dessa pessoa, e essa situação, ela se rompeu. Alguma coisa aconteceu ali que ruiu, né, aquela situação que existia. Né, alguma coisa que tinha ali, algum valor, algum relacionamento, alguma ideia, alguma coisa que tinha ali, passou por algum colapso, por alguma ruptura, né, e as coisas não são mais como era antes. Né? E na torre fala que não dá para salvar aquela situação que existia ali. Né? É muito importante o renascimento, a renovação, seguir em frente. E as pessoas, muitas das vezes, ela não quer seguir em frente. Né? Ela quer salvar uma coisa que não dá mais. Né? E daí fica o sofrimento, a dor. A torre ela traz uma dor emocional muito profunda, um inferno emocional muito grande. Então é uma pessoa que está sofrendo, porque ela tem dificuldade de lidar com as perdas do passado dela que ela ainda não superou. E ela acaba levando isso para os outros relacionamentos. O 5 de Copas é uma carta que traz muita frustração, muita dor emocional. É uma carta que fala de desapontamentos, fala de separações, fala de perdas. Né? E essa carta, junto com a torre, mostra uma dificuldade, né? Uma frustração muito grande com alguma coisa que ela viveu.
e que isso está causando muita angústia para ela hoje, porque ela tem muita dificuldade para aceitar aquilo, né? Então toda essa combinação e o imperador ali muito apegado representa essa dificuldade. Então qual que é o conselho para essa pessoa? Ela não pode se manter mais apegada. Seja lá qual for essa situação e esse contexto pelo qual ela passou na vida dela, ela precisa soltar, ela precisa deixar fluir. Ela não pode ser mais apegada, porque ela ficar segurando aquela história, ela ficar segurando a vida e os relacionamentos, né, da maneira como ela quer, aquilo está causando dor para ela, está causando angústia para ela, e aquilo não está fazendo bem. Entendeu? Então ela precisa soltar, ela precisa aceitar que aquela situação, da maneira como era, não dá mais. Agora é momento de seguir em frente, dar um passo adiante. É momento de se curar, é momento de renovar, é momento de renascer. Quando ela deixar fluir, quando ela soltar mais as coisas, quando ela não quiser ter tanto controle das coisas, que um dos motivos que faz o ser humano sofrer muito é o excesso de controle. Quando ela entregar para a espiritualidade, confiar num fluxo maior, deixar as coisas fluírem naturalmente, ela focar em se curar, ela deixar tudo isso que está pesando para trás, ela vai conseguir ter relacionamentos melhores e mais saudáveis, seja esse que ela está agora, ou seja, um próximo relacionamento que ela venha ter, tá bom? E agora, para a gente poder fechar com a leitura, né, uma conclusão, liderar não é dominar, né? Então a gente vê, né, a diferença, né, de quando o imperador estava lá no lado positivo dele, né? A gente só via luz, a gente só via brilho, né? Para quando ele estava do lado dominador dele, né? Controlador dele, mais autoritário, né? Que a gente vê ruínas, que a gente vê uma pessoa com muitas mágoas emocionais e sofrendo muito, a gente vê que não é bom, né? Então liderar não é dominar, né? O imperador, ele é aquele pai, é aquele marido, é aquele chefe que passa segurança, né? Então ele sabe passar segurança, sabe passar orientação, ele sabe cuidar daquelas pessoas que estão, né, debaixo da proteção dele. E ele pode fazer isso com acolhimento, com carinho. Isso não quer dizer que ele tem que deixar todo mundo fazer tudo aquilo que quer fazer na hora e no momento que quer. Não. Só que ele sabe liderar, ele sabe ter o controle dele, o pulso dele mais firme, mas na medida certa, sem exageros, né? Sem autoritarismo, sem querer estar certo o tempo todo, né? Ele consegue, vamos supor, o imperador ele é gerente de uma loja. Então, ele sabe estabelecer os horários, ele sabe estabelecer a função de cada um dos funcionários, ele sabe fazer a administração da loja, ele sabe passar orientações, ele sabe acolher, ele sabe a hora certa de puxar a orelha de cada um, mas ele faz tudo isso como uma pessoa, como um líder, como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa que sabe acolher, que sabe orientar, né? E que sabe liderar. Ele não vai mandar, ele não vai sufocar as pessoas, né? Ele vai vencer pelo respeito e não pelo medo que ele impõe nas pessoas, né? Então esse é o conselho. Então o imperador é uma carta muito boa, né, para a gente assumir, né, a postura, as características desse arcano. Então quando a gente tira uma carta só para conselhar o imperador, faça isso, sabe? Trabalhe, corra atrás das suas coisas, tire os seus planos do papel, sabe? Cultive a estabilidade emocional, o equilíbrio nos ambientes que você está, né? Lidere, sabe, pelo respeito e não pelo medo. Então a questão do imperador, né? As três palavras que a gente pode definir muito ele. Uma é trabalho, né? Outra é determinação e a outra é liderança, né? Então estamos encerrando, né, a leitura, o ensinamento de hoje, né, a reflexão de hoje, o arcano de hoje. Vão vir mais ainda nos próximos vídeos, né? Então deixe um comentário aqui abaixo, fale sugestões de conteúdo para os próximos vídeos, deixe perguntas, curta o vídeo, compartilhe também com outras pessoas e até a próxima.